ao Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Não é porque a gente está em pouco que a gente tem que ficar quietinho, né? Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Tantas coisas a gente vive, né? Na nossa vida, tantos testemunhos a gente tem para pronunciar, para expressar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Tantas e tantas coisas, das mais simples, das mais pequenas, as mais sobrenaturais. A gente de repente não dá devida atenção ao testemunho da irmã Miriane, da picada da aranha marrom, mas se a gente for estudar e ver as consequências de uma picada de aranha marrom, elas são terríveis. Elas podem trazer uma lesão de repente irrecuperável, ou algo que demande muito tempo de tratamento para ter um mínimo de recuperação. Então realmente foi um milagre, né? Deus guardou, Deus sustentou, Deus protegeu, né? A mão dos médicos que atenderam, né? O medicamento que foi receitado, enfim, Deus ele cuida em todos os momentos. Eu costumo dizer que para Deus uma unha encravada e um câncer maligno, para Ele é nada. Para Ele é nada. Porque Ele é um Deus do impossível. Deus do impossível. Glórias a Deus. Eu preciso fazer alguns registros nessa noite, né? Pelo fato da minha irmã estar aqui, meu cunhado Hamilton está aqui, né? Muito feliz em tê-los aqui no seio da igreja, né? Para juntos podermos nos alimentar dessa palavra, desse momento, e já de antemão dedicar a oração para vocês, que vocês, né, consigam destravar as portas do céu e tudo aquilo que Deus tem prometido, conforme os louvores que foram cantados hoje aqui, que Deus possa ali, no seu momento, estar ali abrindo as portas do céu, né, para que Ele possa alcançar não só vocês, mas todos aqueles que estão aos seus lados, né? Aqueles que estão próximos ali, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse momento, nós agradecemos por chegar aqui nessa noite, Senhor. Talvez com o nosso coração abatido, talvez com o nosso coração preocupado, com medo, angustiado, mas que os ventos que soprem nessa noite, Senhor, possam colocar as coisas nos seus devidos lugares, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite confiantes de que Deus, Ele pode e faz, que Deus, Ele pode e resolve, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, hoje aprender, que nós possamos hoje guardar no nosso coração tudo que for dito aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu também faço uma menção especial, hoje dia 25 de julho, né? Se a minha mãezinha estivesse aqui, hoje 77 anos ela estaria completando, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Amanhã, em algum momento, nós estaremos juntos na glória, em nome do Senhor Jesus. Depois que eu abraçar Ele, eu quero abraçá-lo junto com meu pai, junto com todos aqueles entes queridos que eu vi, eu sou, né? Abraçá-los e conversar com eles em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu faço menção a uma palavra que foi dito hoje lá na minha casa, através de uma conversa, Provérbios 16, versículo 9. A minha filha fez uma referência a esse provérbio, né, que diz que o coração do homem propõe os seus caminhos, mas é Deus quem guia os passos. Nós temos as nossas intenções na vida, nós queremos fazer as coisas e desejamos que elas sejam de tal maneira, mas é Deus, igreja, é Deus que guia os nossos passos.
É Deus que vai direcionar conforme a vontade, conforme o querer dele. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, igreja, a gente que vive do convívio de muitas famílias, a gente que conhece realidades de muitas famílias, a gente sabe que não adianta apenas a gente conquistar coisas, a gente ter coisas, é preciso a gente ter paz. A paz que segue todo o entendimento. Faço referência a Provérbios 17, igreja. Provérbios 17 no versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. Tem muitas pessoas que têm uma casa, mas não têm um lar. Tem muitas pessoas que têm do bom e do melhor, do conforto, de uma infraestrutura colossal, mas vive um inferno dentro daquela casa. Quem dera, oxalá, né, se nós, na nossa humildade, nós possamos de repente passar por momentos que inspiram alguns cuidados, mas a gente ter paz dentro daquele lar, a gente ter diálogo dentro daquele lar, em nome do Senhor Jesus. Às vezes é difícil, às vezes, porque naturalmente vai sair uma faísca ou outra, você não tenha dúvidas, mas a palavra de Deus, ela tem que prevalecer. E então é melhor você ter um pão seco, um pedaço de pão seco, mas com ele a tranquilidade, do que você ter uma casa virada no inferno, onde a paz seja algo de ouvir falar. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sim alcançar esse momento, alcançar essa graça da paz e sabermos cultivar essa paz, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, igreja, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que elas têm que acontecer. Elas acontecem a gente querendo ou não. E tem coisas que de repente elas vão acontecer de uma forma com que a gente não quer. A gente vai sentir, a gente vai chorar, a gente vai brigar, a gente vai resistir, a gente vai reclamar. Mas são coisas que são necessárias. São ventos que trazem mudanças, ventos que trazem transformações necessárias, igreja. Um dia eu estava em sala de aula e o assunto daquela aula era sobre a atmosfera. E naquela aula em específico, nós falávamos sobre pressão atmosférica, o peso do ar. E nós falávamos sobre ventos. E naquele momento, eu explicando para os meus alunos sobre os tipos de ventos que a gente tem, ventos permanentes, ventos periódicos, ventos locais. Em algum momento, aquele material direcionava para um tipo de vento. Um vento chamado vento de oeste, ao qual a Bíblia, ela relata esse vento. E lá, naquele material, naquela apostila, ele dava o nome desse vento, vento siroco. E naquele momento em que eu falava em sala de aula, eu citei para os meus alunos sobre Jonas, capítulo 4, no versículo 8. Todo mundo aqui já ouviu a história desse homem, da missão que lhe foi dada e da resistência que ele teve em assumir aquele compromisso que Deus lhe dera. E como a sua, de repente, o seu sentimento, ele era volátil, né? Como ele mudava de comportamento, assim, de uma forma tão rápida. Talvez hoje a gente chamaria uma pessoa bipolar, mas Jonas de repente era tripolar, quadripolar, quintupolar, porque ele era uma pessoa que mudava o seu sentimento
assim de uma forma muito rápida. Ao mesmo tempo que ele agradecia a Deus pelo que Deus estava fazendo na vida dele, no outro momento ele estava pedindo a morte. E a palavra vai citar ali no capítulo 4, no versículo 8, sobre um vento do oeste, chamado Siroco. E esse vento, a palavra vai dizer que Jonas estava ali no deserto e veio um vento calmoso do oriente, e que fez com que ele quase desmaiasse. Ele é um vento seco, quentíssimo e que traz areia junto, porque a gente está falando de uma região árida, desértica. Então ele, sentindo toda aquela exposição, aquela temperatura alta e aquele vento machucando ele, com as partículas que encostavam na sua cabeça, que se chocavam com a sua cabeça, ele pede a morte. Também um outro vento em que naquela aula a Bíblia cita, e a Bíblia cita muitos ventos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. São muitos, inúmeros, Zacarias, Ezequiel, todos os evangelhos, Apocalipse, todos os livros, a maioria deles vão fazer referência a algum tipo de vento. E ali vai ter um outro tipo de vento, um vento de nordeste, que lá em Atos capítulo 27, vai contar toda uma saga de Paulo num navio, e que eles estão sofrendo a influência de um vento sul, como a Bíblia diz, e esse vento sul era um vento tranquilo, e eles vão ajustar as suas velas de tal forma para aproveitar esse vento, mas de repente, sem esperar, vem um vento de nordeste, e esse vento de nordeste é um vento chamado Euroquilão, e esse vento ele vem com tamanha força que joga ele contra as rochas, e aí eles começam a naufragar, começam a lançar coisas fora, e aí Paulo fala para eles: aquietem-se, descansem, a gente vai perder algo, mas a gente vai preservar a nossa vida, a gente vai perder o navio, mas nenhum de vocês vai morrer. Paulo vai falar isso daí. Então são inúmeros os ventos que a Bíblia vai falar, inúmeros, e em específico eu cito um vento que vai, um exemplo que Jesus vai dar, que vai fazer com que os olhos de um mestre da lei se abram, que vai estar em João, no capítulo 3, no versículo 8. O contexto aqui vai falar sobre Jesus conversando com um mestre da lei chamado Nicodemos, e ele era um fariseu, e para tanto, um homem chegar a esse status, ele tem que ser um sábio da palavra. Os primeiros 5 livros da Bíblia, que são livros complexos da beça, a Torá, né, o Pentateuco ali, eles sabiam meio que de cor, meio não, eles sabiam de cor. Então eles tinham a lei, né, na oralidade eles sabiam totalmente. Mas de repente ele vai ter com Jesus, e Jesus começa a conversar com ele. Isso está lá em João, no capítulo 3. E Jesus começa a conversar com ele num nível que ele não esperava, porque ele era muito da razão, né? Nicodemos era o cara da razão, ele queria saber as coisas de fato, mas Jesus vem com uma linguagem espiritual. E aí Jesus vai conversar com ele ali e vai dizer que em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos vai questionar Jesus: como assim nascer de novo? A gente vai ter que voltar para o ventre da nossa mãe? Daí Jesus começa a falar: não, cara, não é assim que as coisas acontecem espiritualmente falando, não é uma metáfora que eu estou dizendo. E na verdade, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus vai continuar falando: não te maravilhes de eu te dizer, necessária é nascer de novo. E aí ele vem com esse versículo aqui: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em algum momento, igreja, vocês sofreram ou foram
vítimas de um vento. Um vento que... Existem ventos, a palavra vai falar ali em Mateus, capítulo 8, em outros evangelhos também. Existem ventos que eles vêm para afetar o que está ao nosso entorno, externamente, as circunstâncias aí fora. Mas existem ventos que vêm para mexer aqui dentro mesmo. Existem ventos que, por exemplo, a palavra vai dizer que os discípulos estavam tentando atravessar o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, e aí Mar Vermelho, e aí eles estavam passando por uma instabilidade, ventos, uma tempestade um tanto quanto forte, e eles estavam com medo. Então as circunstâncias, os ventos estavam soprando as circunstâncias da vida deles, mas aí vem um vento que vai tocar o coração deles, porque quando eles viam aquele homem andando sobre as águas, alguns questionavam: não é um fantasma? O que é aquilo? O que é essa visão que a gente está vendo desse homem caminhando sobre as águas? É um fantasma. Mas aí vem um direcionamento do próprio Jesus. Ele fala: não temas, sou eu. Então em algum momento da nossa vida a gente foi atingido por esse vento, e de alguma forma ele nos reposicionou, ele nos redirecionou para saber que agora a gente pode se encaminhar de uma forma diferente, ou viver de uma forma diferente. Sabe, igreja, aqui o vento. E o que é o vento? Cientificamente falando, igreja, o que é o vento? O vento nada mais é do que a temperatura do ar. E quando a gente vê, a gente não consegue sentir, a gente não consegue pegar, né? A gente não consegue guardar o vento, mas a gente consegue ver os seus efeitos. A gente vê as árvores balançando, a gente vê as ondas do mar se chocando, tudo pela ação do vento. A gente vê a poeira sendo espalhada pela ação do vento. O vento nada mais é, igreja, do que isso geograficamente falando, cientificamente falando. O vento nada mais é do que a diferença de temperatura do ar. E quando você tem um ar mais frio, ele vai ocupar o lugar do ar mais quente, porque o ar mais quente era mais leve, então ele vai subir, e o ar mais frio, ele é mais pesado, então ele vai descer. Então você tem o vento sendo formado, né? E olha que interessante, igreja. Vou tentar fazer uma explicação aqui geográfica para vocês, uma revisão de aula mesmo de geografia que vocês tiveram lá, sabe Deus quando. Mas vou tentar explicar de uma forma bem didática para a igreja aqui. A necessidade de a gente ter ventos na nossa vida. Existem linhas imaginárias que a gente tem no nosso planeta que vão fazer com que a gente tenha referências do hemisfério norte, do hemisfério sul, por exemplo. Tem uma linha imaginária que ela vai dividir o planeta bem no meio. É a chamada linha do Equador. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. E aí a gente vai ter alguns trópicos, 2 trópicos: trópico de Câncer, que vai estar no hemisfério norte, trópico de Capricórnio, que vai estar no hemisfério sul. E existem ventos que vão soprar desses trópicos, eles sopram em direção à linha do Equador, por causa do movimento de rotação da Terra. Então a Terra vai girando e esses ventos vão ocorrer. Então, eles sopram dos trópicos em direção à linha do Equador. Acontece que aqui na linha do Equador é onde eu tenho a maior radiação solar. Então aqui na linha do Equador é a parte mais quente do planeta. E quando então esse vento chega aqui, a temperatura é tão alta, esse vento ele vai aquecer e ele vai subir. E ele sobe. E bem aqui na linha do Equador, eu vou ter aquilo que a ciência chama de zona de calmaria. Lá nos idos do século XV,
XV, século XVI, quando a gente tinha o advento das grandes navegações, em que os portugueses, os espanhóis estavam desbravando o mundo para colonizar novos povos. Nós fomos fruto disso, fomos colonizados por portugueses. Há literaturas que dizem que havia um temor desses navegadores quando eles passavam por essa zona de calmaria, porque literalmente ali, em alguns momentos, não havia vento. E nesse momento do século XV, início do século XVI, a propulsão que fazia com que uma embarcação funcionasse era a vela, e a vela dependia da força do vento. Então, quando essas embarcações atravessavam essa zona de calmaria, ela simplesmente ficava parada. E há literaturas que dizem que ficavam paradas por dias, por semanas, por meses. Há relatos históricos de embarcações que foram encontradas com toda a tripulação morta, que ficou ali à deriva, sem vento, por dias e dias e dias e dias. Estão vendo a necessidade de um vento, igreja? Claro, existem também, né? Existe um versículo, um ditado popular que é bem conhecido, que às vezes quando a gente semeia vento, né? A gente colhe tempestade. Há tempestades que ocorrem na nossa vida que a gente mesmo provoca, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente diz, pelo aquilo que a gente deixou de fazer. Mas há ventos na nossa vida que são propositais. Propositais, como eu falei há pouco. Existem ventos que são ventos permanentes, que são ventos que sempre vão ocorrer. Então há ventos que vão servir na nossa vida para nos reposicionar. E junto com esse reposicionamento vai vir um vento que vai nos trazer ao arrependimento. Outro dia eu estava ouvindo alguém comentar em algum lugar que batendo no peito, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. E eu pensando, a gente já com um certo conhecimento da palavra, né? Coitado dessa pessoa, não sabe de nada. A nossa vida tem que ser um arrependimento constante, igreja. Constante. Porque arrependimento é diferente de remorso, igreja. O remorso, você vai ficar remoendo aquilo ali. Você vai ficar macetando aquilo. E aquilo começa a te tirar paz. Aquilo começa a te machucar. Agora, o arrependimento, ele faz com que você vá para outro lado. O arrependimento faz com que você não repita aquilo que você fez. O arrependimento faz com que você viva o novo, que você caminhe pelo novo. Então, os ventos, eles servem para isso também, para te trazer arrependimento. Porque o teu passado só serve para te mostrar da onde que você saiu. Você não vive mais lá. Eu não vivo mais lá. Eu não vivo mais lá. Então, igreja, há ventos, há situações na nossa vida que elas têm que ocorrer. São ventos que são propositais. A palavra fala isso. A palavra diz isso, igreja. Então, tem situações que a gente vai viver na nossa vida que, mesmo que a gente não entenda, são necessários, gente. São necessários. Esses ventos, eles virão para nos reorganizar, para nos realinhar, para nos mostrar que há sim um caminho novo, que há uma rota nova, né? A gente não sabe para onde vem o vento e não sabe para onde vai, mas a gente pode ajustar as velas do nosso barco para a gente chegar mais longe que a gente conseguir. Nós temos ainda condições, né, igreja? Deus, ele nos permitiu que nós fôssemos inteligentes. Deus, ele nos permitiu que a gente aprendesse, que a gente aprenda com as decisões erradas que nós tomamos. Deus, ele nos deu essa capacidade. Pô, se eu errei ali, então eu não vou fazer mais daquele jeito.
Eu vou fazer de uma forma diferente. Que Deus ele possa, sim, estar soprando na nossa vida essa brisa, esse vento, que de alguma forma a gente possa sentir que se algo está mudando é porque o vento de Deus está soprando. E sabe, igreja, os ventos são tão poderosos que um dos momentos cruciais da palavra, a Bíblia diz, igreja, que os apóstolos caminharam no ministério de Jesus por pelo menos 3 anos com ele, e Jesus falava coisa para eles que eles ficavam, fala de novo aí, mestre, porque eu não entendi nada. E Jesus falava por parábolas, e alguns entendiam, outros ficavam boiando. Mas Jesus fala, depois que eu for, vai vir alguém, vai vir algo que vai fazer com que vocês entendam. Que vocês não entendem hoje o que eu digo, o que eu falo, mas chegará um momento em que vocês vão entender. De repente a gente passa por tantas situações da nossa vida, né? A nossa pastora, né? Por que a gente fica se perguntando às vezes, né? Por quê? Por que passar por tudo isso? Que prova é essa que ela tem que vencer? Mas e por que não ela também? Né? A gente sabe que se Deus faz ou se Deus nos faz, Deus é Deus, Ele é Deus na nossa vida. Eu costumo falar, e já disse aqui na igreja algumas vezes, se tem que vir algo para cometer de enfermidade, de doenças na minha casa, então que venha a mim, porque eu vou suportar. Da minha maneira eu vou suportar, mas eu não vou suportar ver a minha filha, ver a minha esposa com alguma coisa. Então, se for vir, que venha a mim, em nome do Senhor Jesus. E então tem coisas que a gente não entende em algum momento, mas chega aquele momento em que o vento vai soprar, e isso vai estar lá em Atos, igreja. Atos no capítulo 2. Atos capítulo 2. De um vento impetuoso, igreja, que vai vir e que vai alcançar aquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas vão viver algo sobrenatural a partir dali. Olha lá, Atos capítulo 2. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vinha do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios, igreja, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse dia chegou na vida de muitos, esse dia chegará na vida de outros tantos, igreja. Aquele momento em que as escamas dos nossos olhos vão cair, e a gente vai entender coisas que a gente não entende. Antes eu só ouvia falar, agora eu caminho junto, agora eu sei, agora eu vivo. Por quê? Porque eu fui vítima de um vento, porque eu fui alcançado por um vento. Em nome do Senhor Jesus, igreja, que essa palavra, de alguma forma, ela possa encontrar um espaço aí com vocês, igreja. Que vocês saibam que existem ventos que não são só da adversidade, são ventos que vêm para alinhar as coisas, que são ventos que vêm para te reposicionar, para te reajustar, para te realinhar, te recolocar na rota que Deus quer.
em nome do Senhor Jesus. Então, se está ventando na tua vida, tente ajustar as velas conforme as instruções de Deus. Tente abrir o seu coração para Deus e fale: Deus, o que eu faço nesse momento? Em algum momento, de alguma forma, Ele vai falar com vocês. Deixa que esse vento funcione dessa forma na tua vida. E de repente ele vai virar uma brisa, e de repente você vai estar ali, num novo local. Mas é importante que você tenha ventos. Lembra da zona de calmaria? Se eu estou numa zona de calmaria, de repente eu vou me estagnar. Se eu estou ali acomodado, igreja, de repente eu não oro mais tanto, de repente eu já vejo a igreja como algo que vai ser mais um compromisso, que de repente eu poderia estar fazendo outra coisa. Por que eu vou lá? Se é toda a vida a mesma coisa, é sempre as mesmas pessoas que pregam, aquela escala chata de pregação, né? Eu já sei todo o script ali do que vai ocorrer. Por que eu vou lá? Então, quando a gente de repente está nessa calmaria, a gente fica trazendo esses questionamentos todos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, se você tem um ventinho na tua vida, glórias a Deus. Que esses ventos, então, venham para te realocar, para te reestruturar, para colocar você na rota que Deus quer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Ele.